Uma pergunta, 7 livros e até agora eu não consegui encontrar a resposta. Como eu posso atrair uma audiência extremamente conectada através dos meus conteúdos e pronta para comprar de mim? 7 livros, Sades, não dá, não dá. E aí, curioso, deixa eu te falar uma coisa, você pode ler 50, 100 livros, você não vai encontrar a resposta para essa pergunta, sabe por quê? Porque essa pergunta, ela não mora em livros, ela mora no campo de batalha. Então presta atenção aqui. Nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar como você vai conquistar uma audiência qualificada e pronta para comprar de você. E óbvio, você não vai precisar criar estratégias mirabolantes, não. É através de um único conteúdo. E a única coisa que você precisa saber, sabe o que é? São os processos que você passou para chegar onde você está aqui hoje. Ou, em outras palavras, um pouquinho da sua história. Bora pro vídeo. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Como conquistar uma audiência que está pronta para comprar de você? Pergunta difícil de ser respondida? Eu acho que não. A resposta é simples, atraindo um público certo. O que é difícil é a gente entender qual é a estratégia certa, ou seja, o como eu faço isso. Antes da gente continuar, eu quero já deixar um aviso muito claro. Eu não vou falar aqui para você viralizar um Reels. Por quê? Por 2 pontos. A curva de aprendizado é complexa para a gente fazer isso. Primeiro, a previsibilidade. Eu não consigo prever qual conteúdo que eu vou fazer que vai viralizar. Segundo ponto, muito importante dessa estratégia. Para a gente viralizar um conteúdo e quando ele acontece dessa forma, nós atraímos pessoas que na maioria das vezes, eu não vou dizer 100% porque eu não vou generalizar, mas na maioria das vezes nós não conseguimos ter controle da qualidade dessa audiência que vai chegar. E o que a gente quer fazer aqui é o contrário. E eu também não vou te colocar num nível assim e mandar você ir para o gerenciador de anúncios para você pagar, entender os seus erros, entender os acertos, para entender o seguinte, agora sim eu sei como qualificar a minha audiência. Não. A estratégia que a gente vai usar, ela é simples, porém ela exige uma coisa muito especial. Que você tenha clareza da sua jornada de transformação. Pedro, como assim? Você passou por um problema na sua vida e solucionou ele, e possivelmente você mostra para as pessoas hoje como solucionar esse problema. A única habilidade que você precisa ter é a habilidade de saber o passo a passo de como você fez isso. E aqui é importante também, porque isso é extremamente intuitivo. Caso você não tenha essa clareza, você vai desenvolver ela ao longo desse processo. Então, como a gente vai fazer isso? Fazendo o seu mini manifesto. Pedro, o que é isso? Por que você chama de mini manifesto? Porque o manifesto, ele pode ser muito complexo de ser feito. Ele pode levar muito tempo para ser feito. E eu gosto de pensar em um mini manifesto. E eu vou te explicar como fazer, qual a estrutura, como eu fiz e como funcionou muito bem aqui nesse vídeo, e isso vai ficar muito claro para você. Mas antes, tem uma estrutura para a gente seguir. Mas antes de te mostrar essa estrutura, eu quero trazer um aviso muito importante. Definir o seu nicho é essencial. Putz, Pedro, já estou bloqueado porque eu não sei o meu nicho. Não tem problema. Mas, por que é muito importante você entender o seu nicho? Porque, primeiro, sem ele, você não fala com quem precisa de você. A sua mensagem, ela precisa chegar nas pessoas. E um dos combustíveis que você usa para que a sua mensagem ela cause um grande impacto na vida das pessoas é o nicho em que você está. Então, tenha clareza do nicho que você está. Se você não tem,
Precisa, sim, ter esse nicho. Mas, Pedro, como é que eu faço isso? Calma. Se você não sabe, presta atenção aqui, ó, que eu já vou falar para você como você pode aproveitar 100% dessa aula aqui. Então, assim, se você não tem um nicho, olha só, o Instagram também, ele não te ajuda. E, claro, você joga dinheiro fora. Pedro, não tem o meu nicho, e agora? Agora é para você. Isso não significa que você não pode testar e aprender na prática a descobrir o seu nicho. Por quê? Porque errando você tem dados, ou experimentando você tem dados. Ou se você já tem um nicho e não faz ideia de onde ir ou como encontrar um outro, porque você não está se conectando tanto com as pessoas que você está falando hoje, reescolha o seu nicho através desse processo e da estrutura que eu vou trazer aqui sobre esse mini manifesto. E claro, descubra isso no meio do caminho. Você pode mudar a sua rota. Então, ao mesmo tempo que a gente vai desenvolver um manifesto, o processo de criar o seu mini manifesto também é um processo de descobrir o seu nicho. Porque você vai fazer uma viagem reversa sobre o que você já passou e como você ensina isso para as pessoas. Como isso transforma a vida das pessoas. Quando você faz isso, automaticamente fica muito claro o seu nicho. E se não ficar também, quando as pessoas começarem a chegar e você começar a entender quem são essas pessoas, isso vai ficando mais claro para você, tá? Então, assim, esse é o primeiro aviso. E o segundo aviso é o seguinte. Eu quero te contar uma parábola, e essa parábola, ela é muito importante para você desvendar muito do que você entrega para sua audiência, muito do poder que a sua mensagem e a sua transformação tem. Essa parábola é a parábola do ladrão de sonhos e do doador de sonhos. Se você já ouviu essa parábola, não tem problema. Ouça através da minha interpretação e da forma que eu vou contar. Olha só, existe um deserto, e nesse deserto, uma pessoa, ela estava começando o processo dela de caminhar por esse deserto. Esse deserto é o problema na vida dela. Ela estava no início. E o sol estava muito forte, ela estava sem abrigo, sem proteção do sol e sem água. E ela só tinha, nesse primeiro momento, a intenção de buscar a solução para o problema dela. E conquanto ela caminhava por esse deserto, pesada, porque faltava água, e ela estava tentando manter a energia que ela tinha para poder chegar no objetivo, que era a solução desse problema, veio uma pessoa e falou para ela: pode voltar. Você não vai conseguir solucionar o seu problema. Deve ter outro caminho por aí. E na hora que essa pessoa que estava iniciando o percurso dela no deserto, ela olhou para essa pessoa que trouxe um desânimo, trouxe uma energia negativa para ela, e ela viu que os lábios estavam rachados, que essa pessoa estava acabada, que ela estava reclamando, rogando praga em qualquer coisa. Mas alguma coisa dentro do coração dela falava: continua, não para. Se você parar, você vai ficar perdida. Se você começar outro caminho agora, vai acontecer a mesma coisa. Continue. E ela continuou. Essa pessoa que tinha acabado de passar, toda desestruturada, era o ladrão de sonhos. Enquanto ela continuou caminhando pelo deserto, veio outra pessoa. E essa outra pessoa falou para ela: continua, olha como eu tô. E essa pessoa, ela estava resplandecendo vigor, saúde, animada. E ela falou: não desiste, continua por esse caminho e não para. Tá logo ali na frente o seu oásis, a solução para a sua vida. Por que que eu tô te contando essa parábola do ladrão de sonhos e do doador de sonhos? Porque assim, a sua audiência ou quem vai te seguir, essa pessoa talvez esteja em um dos 3 estágios do deserto. O primeiro estágio é quando você descobre que você tem um problema. O segundo estágio é quando você está no meio do deserto e você está ainda perdida. E às vezes quem está no meio, no segundo percurso, esse segundo nível, essa pessoa, ela fica num looping eterno entre voltar
marco zero, ou seja, para o início da jornada do deserto e ir para o meio. E às vezes as pessoas que estão no meio, nessa segunda, digamos, esse segundo grupo de pessoas, nesse segundo estágio, quando ela passa para o terceiro, às vezes ela não consegue encontrar a solução. E aí ela chega e quase que desiste no deserto, e aí volta para esse segundo lugar e vai para o primeiro, e esse vira um looping eterno. Porque essa pessoa precisa de alguém que já passou por esse caminho. E dezenas, centenas de pessoas já passaram tentando roubar os sonhos dessa pessoa, dizendo que ela não vai chegar no objetivo específico. E você, quando desvenda, quando você foi pelo deserto, qual era o seu problema? Qual era a causa do problema? São duas coisas diferentes. O problema, ele está aqui em cima. Qual é a causa do problema? Ele é a raiz dele. Então é aqui que a gente resolve. Como é que você enfrentou esse problema? Como você venceu? Quando você tem isso muito claro para você, você se torna uma doadora de sonhos, ou um doador de sonhos. E aí, você não precisa necessariamente ter centenas de depoimentos, pessoas falando bem do que você vende. As pessoas conseguem observar em você, na sua jornada, o quanto você se transformou. Quanto de autoridade você tem pela sua jornada, pela sua liderança. E aí você se torna uma ou um doador de sonhos. E esse processo é muito importante. Então, desvende o seu processo de solução do problema que você já teve na sua vida. Então, isso é muito importante. Nesse processo que a gente vai fazer aqui agora, de criar o seu mini manifesto, para atrair uma audiência extremamente qualificada e que compra de você, isso é um exercício extremamente valioso para sua autoridade, para você desenvolver ainda mais a sua liderança no seu negócio. Então, assim, isso é extremamente importante. E eu queria trazer isso aqui como aviso, que é o seu nicho e, sim, a sua história por como você passou pelo problema e como você entrega isso para as pessoas. Dados esses avisos, agora eu quero te mostrar o meu mini manifesto, então assiste aí. Há 150 dias, eu tinha perdido o controle da minha vida. Eu tava com 90 quilos, comendo de maneira compulsiva, dormindo mal, exagerando na bebida alcoólica e pra mudar esse cenário, eu fiz como Indiana Jones, meu personagem favorito. Como ele, eu confiei e dei um passo rumo ao desconhecido. Sem enxergar nada, eu pisei num lugar novo. E é sobre esse lugar novo que eu falo todos os dias por aqui. E por mais que você esteja onde eu já estive, sem tempo para ler um livro, sem energia para fazer seu trabalho e financeiramente ganhando mal, eu preciso te dizer, não existe a pílula mágica capaz de transformar suas maiores frustrações em sucesso. Até porque não alcançar o que você deseja é só reflexo do estilo de vida que você leva. Agora, se você quiser suar um pouco, se desafiar, aprender novos hábitos que vão resetar sua mente e te mostrar o caminho para uma nova vida, me segue. Todos os dias eu mostro a minha rotina e isso pode te ajudar muito. Agora que você assistiu esse mini manifesto, os resultados que eu tive com ele foram realmente estrondosos. Mas como eu criei esse manifesto? Qual é a estrutura? A primeira coisa que você precisa entender é que eu comecei esse manifesto chamando atenção para o problema. E como é que eu fiz isso? Quando eu falo, há 150 dias eu tinha perdido o controle da minha vida. Eu crio conexão com as pessoas nesse primeiro momento. Por quê? Porque as pessoas que vivem uma grande dificuldade, que estão no deserto, elas falam, nossa, peraí, ele também está como eu estou. Ele perdeu o controle da vida dele. E aí no processo, durante o percurso, elas percebem que eu passei por isso. Automaticamente, eu já começo a criar uma grande conexão com essas pessoas. E o segundo ponto é que eu expus o problema de maneira mais profunda e eu provei. Como eu provei? Quando eu falo que eu estava acima do peso, quando eu exponho as minhas dificuldades, quando eu documento isso, quando eu mostro a experimentação no meu próprio corpo, quando eu mostro as grandes dificuldades que eu passei, como eu ultrapassei elas, eu já crio conexão, porque na mente das pessoas, o que eu aciono? A curiosidade, o desejo de saber como você conseguiu.
Entende como o como ele é poderoso? O terceiro ponto é como eu cheguei à conclusão do meu problema. Talvez porque eu estava acima do peso, talvez porque eu não me reconhecia mais, talvez porque eu me sentia muito compulsivo, comendo, bebendo. Quando eu falo diretamente para as pessoas que estão buscando mudar os seus hábitos e elas observam isso, sabe o que acontece? Conexão. O laço é feito. Porque as pessoas falam, essa pessoa sabe o que eu estou vivendo hoje. Só que essa pessoa foi vitoriosa. E ela está sendo para mim um doador de sonhos. Então, esse é o processo de conexão que eu crio através do mini manifesto. O quarto ponto é eu mostro como eu resolvi o meu problema, como é que eu passei por ele. Esse momento é o momento em que eu falo que todos os dias eu mostro no meu Instagram como eu passei, quais ferramentas eu usei, entende? Então, assim, é muito importante expor isso, porque eu tive clareza, eu tenho poder de visão para chegar para você e dizer, se você fizer o que eu fiz, possivelmente você vai ter os mesmos resultados ou resultados maiores do que os meus. Quando eu mostro a transformação de como eu estou e de como eu era antes, eu crio conexão, eu gero respeito, eu crio reciprocidade. E essas pessoas falam, peraí, apenas em 150 dias essa pessoa estava assim? Então ela está apenas a alguns passos à minha frente. Naturalmente, é muito mais fácil eu aprender com quem está apenas a alguns passos à minha frente do que a milhas, quilômetros de distância. Percebe? E aí, no final do meu mini manifesto, eu faço um convite. Esse convite, ele pode ser feito como? Me segue, porque eu falo muito da minha rotina e do meu dia a dia no meu Instagram. Isso pode te ajudar muito. Óbvio que aqui você pode pensar melhor no convite que você vai fazer para as pessoas te seguirem. Ou você não precisa falar nada. Mas eu acho que fica muito forte quando a gente chama as pessoas para acompanhar e para elas mudarem algo na vida delas quando elas nos seguem. A partir do momento em que eu criei um manifesto, eu falei sobre a minha visão de mundo, eu falei sobre a minha transformação, eu mostrei para elas que eu sei o que elas estão passando, porque eu já passei por isso e que eu sou um doador de sonhos. Quando as pessoas enxergam a minha história bem definida, porque eu tenho clareza da minha jornada de transformação que eu usei comigo mesmo, o que acontece? Elas falam, eu preciso disso. Então, num terceiro ponto, o que a gente vai fazer aqui? Depois que a gente escreveu o nosso manifesto, depois que a gente teve clareza da nossa organização e estrutura de como nós passamos pelo deserto e como a gente induz, como a gente guia as pessoas para poder transcenderem as dificuldades delas, de uma maneira extremamente subjetiva ou não, de uma maneira extremamente aberta, como eu falei, porque você pode sim apenas contar uma história. No meu caso, eu contei a minha história, eu provei através de vídeos, eu mostrei a minha transformação e eu chamei as pessoas para me acompanharem. Eu ainda chamei a atenção delas. As pessoas automaticamente criam conexão quando eu faço isso. Porque eu sei, eu entendi o problema delas. A partir do momento que você criou o seu manifesto, o que você vai fazer agora? Num terceiro ponto, você vai apertar no botão turbinar. Qual que é o objetivo aqui, tá, do botão turbinar? É você não precisar sair do Instagram e abrir o seu gerenciador de anúncios, porque você talvez nem saiba o que é um gerenciador de anúncios. Talvez você nem saiba o que é tráfego pago. E aqui, de maneira extremamente simples, eu tenho meu manifesto. Ele tem uma duração de 1 minuto. Pedro, pode ser 1 minuto e meio? Tenta ser sucinto. Tenta colocar isso em 1 minuto. Essa é a diferença do mini manifesto. Você pode fazer um manifesto com mais síntese e muito profundo, de maneira que isso gere conexão. Porque, através do manifesto,
A gente não quer informar apenas. Nós queremos criar um sentimento nas pessoas de que nós somos doadores de sonhos, é possível, eu estou a alguns passos à sua frente, gerar admiração, e quando a pessoa terminar de assistir, o quinto ponto é a pessoa falar, eu quero ser amigo dessa pessoa, ou essa pessoa pode me ajudar, ou gostei muito da história dessa pessoa. Então, esse é o sentimento. Quando a gente faz exatamente isso, a gente gera esse sentimento na cabeça das pessoas, adivinha o que acontece? Conexão. E quando acontece a conexão, o que a gente faz? A gente cria uma audiência qualificada. Então, todas as pessoas que vão te seguir através desse processo, do seu mini manifesto, são pessoas que passaram por a sua história, que estão passando por algo semelhante, ou já passaram, ou não aguentam mais estar no deserto. Essas pessoas, elas olham para você com um nível de autoridade. E é isso que a gente quer. Porque uma audiência qualificada é uma audiência que já chega através de um anúncio, ela chega através de um mini manifesto, ou através de um conteúdo te admirando, querendo saber solucionar uma única pergunta na cabeça dela. Como você fez? Quando a pessoa chega atrás de você com essa pergunta, ela está pedindo água para beber. Ela está pedindo comida para comer, porque ou ela está com sede ou ela está com fome. E é aí que você pode ou vender ou aquecer ainda mais essa pessoa, entregando conteúdos que vão ter pequenas vitórias, conteúdos que vão mexer com ela, vão alterar o estado de vida que ela está. Então, essa é a intenção do mini manifesto. Tá bom, Pedro, mas agora eu criei meu manifesto. Como é que eu faço para trazer mais gente? Assim, apertando no botão turbinar. E aqui tem algumas dicas que eu quero te dar para você não errar nesse processo. Então, assim, o objetivo do turbinar é para você ganhar novos seguidores. Por isso, o ponto 1 é o objetivo deve ser atrair as pessoas para mais visitas no seu perfil. Esse é o objetivo, digamos que o objetivo dessa campanha. Então, a partir do momento que você apertou no botão azul e tudo estando configurado, ele vai te levar visitas no seu perfil. E o segundo ponto, você vai selecionar um público. Pedro, qual o público que eu vou selecionar? Lembra que eu falei para você sobre saber o seu nicho? Você pode fazer 2 testes. Você pode deixar no automático, deixa o Instagram trazer as pessoas que ele acha que são mais relevantes para você. Só que existe um ponto muito importante que é, não necessariamente quando a gente deixa no automático ele vai trazer os melhores resultados. Isso não é uma regra, mas na maioria das vezes ele consegue trazer as pessoas certas que a gente quer. Como ele faz isso? Existe uma teoria que diz que o Instagram, ele observa o comportamento dos seus seguidores, ou seja, da sua audiência atual, e aí ele cria uma espécie de público semelhante a essas pessoas. E aí ele encontra pessoas qualificadas como seus seguidores e entrega o nosso mini manifesto para elas. Agora, em alguns momentos pode não funcionar. Podem chegar pessoas que você fala, não está rolando. Essas pessoas, elas não têm muito a ver comigo, com o que eu falo, não acredito que seja meu público. Nesse ponto, o que a gente faz? A gente seleciona o nosso público. Como a gente quer que essas pessoas cheguem. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos, basicamente, selecionar a idade, o nosso nicho, algumas características, coisas que essas pessoas podem se conectar. Objetivos semelhantes. Essas pessoas leem? Qual livro elas leem? Qual tipo de literatura que elas leem? Essas pessoas gostam de culinária? Essas pessoas gostam de meditação? Você vai colocar ali uma similaridade a esse público e colocar, obviamente, a idade, cidade, definir entre sexos, masculino, feminino, e, posteriormente, você vai definir o valor da sua campanha. Qual o valor? Pedro, quanto que eu preciso colocar? Depende, você pode colocar R$10 por dia para começar a entender como é que funciona.
Você pode colocar R$50 por dia para ter mais dados, mais rapidez, entender essas pessoas chegando. Para falar, não. Obviamente, com R$10, você não vai atrair uma quantidade absurda de público, de novos seguidores, como se você investisse R$50. Então, cabe o seu orçamento. Eu sempre gosto de colocar ali R$10 para sentir um pouco. Se estiver performando bem, eu vou aumentando gradativamente esse orçamento, até chegar em 50, 100 e por aí vai. E aí você vai entendendo a quantidade e a qualidade de pessoas que estão chegando. E aí você determina a duração dessa campanha. Porque eu quero me ater aqui a dizer o seguinte, esse trabalho do Instagram, ele não invalida o tráfego pago. Então, se você tem a habilidade de tráfego pago, então você sabe, através do que eu estou trazendo aqui, você pode surfar ainda mais. Mas todos os resultados que eu tive foi simplesmente usando o turbinar ou o impulsionar. Eu tenho para mim que quando o Instagram ele começa a entregar a mensagem, ele não consegue, não é que ele não consegue, não necessariamente ele vai conseguir pegar o seu manifesto e falar, pessoas com 35 a 50 anos se conectam mais com essa mensagem. Então você pode dar uma ajudinha para ele, colocar filtros. E quando a gente está falando de selecionar o público, é colocar esse filtro. O meu público é de 45 a 60. Não, meu público é de 24 a 45. Enfim, é interessante você selecionar isso. Óbvio que aqui a gente vai trazer novos seguidores. Só que esses novos seguidores, eles chegam com um pacote de crenças, um pacote de dogmas na cabeça deles que você colocou através do seu mini manifesto. Então essas pessoas chegam sabendo que é possível passar pelo problema delas, elas chegam basicamente olhando para você como líder, elas chegam também extremamente conectadas com você e quentes. Então, quem decidir te seguir são pessoas semelhantes a você quando passou lá atrás, no deserto, pela dificuldade que você hoje ensina as pessoas a transcenderem, a avançarem além dessa dificuldade. Isso a ter uma audiência extremamente qualificada e pronta para comprar de você. Agora, significa dizer que você trouxe seguidores e hoje mesmo você está pronta para vender para eles? Sim e não. Eu fiz um teste e esse teste me mostrou que de 10 pessoas que chegam, pelo menos a conversão é entre 10% das pessoas que estão prontas para comprar de você. Pelo menos no nicho em que eu testei, 10% das pessoas estão prontas para comprar. Então, através dessa métrica, você pode testar e também me falar qual é a sua porcentagem de conversão com base nessa estratégia. Se você chegou nessa parte do vídeo, significa que você assistiu toda essa aula, vai colocar em prática e deixa eu te falar, eu tenho duas coisas, na verdade, para te pedir. A primeira delas é, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, porque eu realmente vou querer te responder, conversar com você e poder te ajudar. E um outro ponto é o seguinte, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que os resultados que eu tive através dessa estratégia que eu acabei de te contar, você e outras pessoas também podem ter maiores do que os meus resultados. Então, quanto mais gente tendo resultado, melhor, certo? Ou não? Eu acho que sim, né? A gente se vê, curioso? Até o próximo vídeo.